Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, vamos ver aqui uma palavra. Deuteronômio capítulo 30, e nos versículos 11 até o versículo 20, diz a palavra: porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós ao céu? Que nos traga e nos faça ouvir para que o façamos. Nem tampouco está da além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para fazeres. Vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos e que te guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra na qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzidos para te inclinares aos outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerá, não prolongará os dias na terra que vais passando o Jordão, porque entrando nela as possua. O céu e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e é a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que eles havia de dar. Vamos então complementando a uma meditação que vamos dar daqui a pouco, lá para o livro de Josué. Olha o que diz aqui Josué no capítulo 24 e no versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavras de Moisés e palavras também de Josué. Nessas palavras de Moisés, eu fiquei pensando hoje sobre aquele problema que aconteceu ontem à noite com o irmão da irmã Helenir. Então, o rapaz, 41 anos, morreu em Sete Lagoas com 2 tiros nas costas numa moto. E chocou. A Helenir saía poucos instantes da casa do Paulo, meu filho, e logo que chegou lá, em 5 minutos, ela chorando: vem aqui, ó Selma, e tal, me ajuda aqui, meu irmão morreu, e vamos orar para ele ressuscitar. E aquela aflição e aquele problema sério. Hoje, falei com o pai dele, Oscalino, e dizendo, olha, Oscalino, dando os pesos para ele, e dizendo: olha, pastor, esse dos filhos era o que mais servia ao Senhor, entre todos os servos do Senhor, mas esse tinha um destaque muito especial para servir a Deus. E ele era como Midas. O Midas é a figura da mitologia que punha a mão em tudo e virava ouro. Então era o Midas. E diz que ele era mais ou menos assim: tudo que ele fazia dava certo. Certa ocasião comprou uma fazenda arruinada, uma fazenda que não dava nada, atrapalhada, comprou um preço de banana. Mas tão logo ele comprou, a fazenda transformou numa excelente fazenda, produzindo de tudo. Então diz que tinha esse jeito. Tudo que o Moisés fazia dava certo. Mas infelizmente, bandido,
Deve ser. Então levou ele para a eternidade com 2 tiros. E eu fiquei pensando no Moisés da Bíblia. Então, esse Moisés que a Bíblia descreve, um grande homem, um homem mais manso que houve sobre a face da terra, comandando aí para mais de milhões de pessoas, não era brincadeira. Um povo rebelde, um povo mal educado, um povo que não tinha leis, nem de Deus, nem dos homens temia. Lá no Egito eles já eram rebeldes. Então, mas Moisés, com calma, conduzindo aquele povo tremendo, foi uma vida realmente chamada por Deus. A vida de Moisés na Bíblia divide em 3 classes, 3 épocas. 40 anos serviu lá no Egito, onde ele foi um garotinho pequenininho, qual essa criancinha nós apresentamos aqui, então criado lá no Egito, então para uma princesa que queria fazer dele um rei. Deu toda a educação necessária para que o Moisés fosse um dos reis do Egito, fosse o rei do Egito. Assim foi ele criado. Então, depois, esse Moisés, houve problemas, os irmãos sabem a história bíblica, e então ele passou 40 anos ali no Egito, 40 anos no deserto, e depois 40 anos servindo a Deus. Morreu com 120 anos, 3 etapas de 40. Então 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos servindo a Deus. Então, e nós tivemos agora, eu, o Ageu ali presente, Paulo, Luiz, também estivemos ali agora recentemente, então na Jordânia. A Jordânia está o Monte Nebo. E nesse monte, o Paulo está mostrando agora, está com ele ali, fotos do Monte Nebo. Então, esse Monte Nebo foi onde Moisés partiu para a eternidade. E o corpo de Moisés, ninguém sabe até hoje. Deus sepultou o corpo de Moisés no lugar ignorado. Mas no Monte Nebo, nós estivemos ali, e há muitas curiosidades naquele Monte Nebo. Tivemos ali, e dali a gente via lá, então, a Terra Santa, lá está mais ou menos a mediação de Jerusalém. É uma visão muito bonita, muito ampla. Isso é na Jordânia. Israel está do outro lado. E ali há coisa muito interessante. No local que nós tivemos, o Papa João Paulo esteve ali também. Eu tenho a foto do João Paulo, no mesmo local que nós passamos ali. E outras coisas mais. A Igreja Católica já tem uma igreja ali, está construindo uma outra muito bonita, no mesmo Monte Nebo. É uma coisa vista por nós ali, e realmente Moisés viu. Então, com 120 anos, entre a família, o avô, o tetravô dele, a irmã dele, todos tiveram uma longevidade. Mas Moisés foi o mais novo que morreu. Os demais foi com 125, 126, 130, 140 anos. Mas Moisés morreu com 120 anos. Então, e Deus lá no monte falou: olha, Moisés, está vendo a terra? Olha lá, ó, é aquela terra lá que eu prometi e vou cumprir, colocar o meu povo ali. Mas, puxa uma vírgula aí, mas você não vai entrar lá. Você pecou. O homem que serviu a Deus também, uma coisa simples, mas Deus não tolera quando alguém desobedece a sua palavra. Às vezes são coisas simples que a senhora acha que isso não é nada, tem muita importância para com Deus. Quando o indivíduo, então, desobedece à palavra de Deus, Deus não toma isso como fosse nada. E toma isso como fosse realmente uma desobediência. Meus amados irmãos, ser crente é coisa muito boa e muito fina. Não é como alguém está pensando, levando de qualquer maneira e tal. Não é por aí. Se você pensa que é assim, você não é crente. Que as coisas de Deus é fina. Então as coisas de Deus, Ele requer de nós obediência na sua palavra. Se o irmão está obedecendo, Deus te abençoa. Você vai estar no céu com o Senhor Jesus, com seus anjos, com todos aqueles que têm a sua palavra. Caso contrário, você perdeu o seu tempo. Perdeu o seu tempo. Você não dançou o carnaval, não bebeu umas pingas e não fez nada e não entrou no céu. Então é um problema, porque você desobedeceu umas palavras do Senhor. Temos que obedecer toda a palavra. Não é só questão de um vício, isso, aquilo, outro. Não é questão disso. Quando o irmão converte o evangelho, ele abandona
todas as coisas deste mundo. É como o coral canta, abandona já de uma vez. Então é isto mesmo. Então Moisés simplesmente deixou de obedecer. Aquela ocasião para falar a rocha, então ele bateu na rocha, e não era para bater na rocha, e então Deus considerou aqui: você bateu na rocha, você não devia ter feito isso, e você não vai entrar na terra prometida, mas todavia entrou no céu. Eu creio assim, né? Então é isso, não devemos ser desobedientes à voz do Senhor. Então, temos aqui então o Moisés dando as últimas recomendações àquele que seria seu sucessor, o Josué. Então ele passa para ele as responsabilidades. E Josué era aquele rapaz que estava ali sempre com o Moisés, e sempre naquelas horas mais difíceis, então estava ali o Josué ajudando, ouvindo. Então era realmente uma pessoa líder e realmente um sucessor de Moisés, que sabia os problemas e as dificuldades que Moisés passava. O Josué estava sempre ao lado do Moisés. Então Moisés está dando aqui essas últimas recomendações para Josué, e falando alguma coisa que as pessoas deviam observar bem. E nessas coisas então que ele pede para recomendar, para eles observar, temos aí essa que ele fala sobre a vida e a morte. Meus amados irmãos, não existe um estado intermediário nisso aí. Ou você está com a vida, ou você está na morte. Dentro dessa filosofia de dualismo, não tem meio termo. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Mas não existe. Não existe. Purgatório, isso é romanismo. Isso não tem prova bíblica. Não existe. E se existisse, anularia o Calvário. Porque a pessoa não é salva através de fogo do inferno. A pessoa é salva através do sangue de Jesus. Então, o romanismo ensina que a pessoa fica naquele dizer de Dantes, ali no purgatório, queimando, sapecando e tal, o demônio espetando ele, e aquele sofrimento. Então, aí você vai sofrer. Não, no purgatório a sua alma vai sofrer e tal, mas depois de sofrer, ela vai para o céu. Não é sofrimento seu. Quem sofreu por nós foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, anula essa fantasia de purgatório, que eu creio que não vai demorar muito. Um desses papas vai anular essa fantasia, porque ela não existe, ela não tem base bíblica, ela está aí realmente anulando o Calvário tão importante no qual Jesus morreu por nós. Então está aqui dando recomendações ao povo: vida e morte. Olha aqui, se vocês, povo de Deus, dizia Moisés, se vocês obedecerem a palavra, vocês têm a vida, e terão a vida eterna. Hoje, pela manhã, eu falei alguma coisa, o tempo foi pequenininho, foi curto, muito corrido, e eu queria falar mais nesse assunto, então, da pessoa, o qual você é hoje, agora, e você vai ser daqui 1.000, 10.000, milhões, eternidade. Então, isto que é uma coisa importantíssima para nós. O que é que o irmão, o que é que a irmã é hoje, é o que você vai ser amanhã. Então, a pessoa, quando passa para a eternidade, do estado que ele passou espiritual, ele vai prosseguir na eternidade. Se essa pessoa, ao passar para a eternidade, era um crente em Jesus, ele vai ser crente no céu também. Se ele não era crente em Jesus, ele vai para aquele lugar onde não tem crente. Então nós somos crentes no Senhor Jesus. E tem mais. Então, durante a grande tribulação, falei hoje pela manhã, vai estar com Cristo nas bodas do Cordeiro. E no milênio vai estar com Cristo, no milênio, governando este mundo. E depois, fechando essa questão de séculos, vai estar com Ele também após o milênio, vivendo eternidade. Então, meus irmãos, é bom ser crente hoje, é bom ser crente agora, permanecer com Ele, porque caso contrário é perigoso. Não deixe para a última hora. Não, eu vou resolver meu problema quando estiver aí num leito de enfermidade, numa UTI, e lá então eu me conserto com Deus. Cuidado, isso aí pode levar ao abismo. Nem todos têm essa oportunidade, mas agora você tem.
Você está com um juízo perfeito, está com saúde. É agora, meu amigo. É agora. Ficar firme com Jesus e vamos passar uma eternidade com Ele lá na glória. Então, Moisés dá o conselho: vida ou morte? Obedece a palavra, você tem vida. Obedece a palavra, está no céu eternamente com Cristo. Desobedecendo, então é caso contrário. O Josué, então, ouviu essas palavras certamente. E quando Josué viu o problema, ele já dirigindo o povo, ele fala também o povo uma palavra assim, meia forte. Então diz: olha, vocês estão um pouco meio rebelde, tal qual estiveram com Moisés, mas olha, o problema é o seguinte: vocês escolhem a quem vai servir, a quem servais. Eu e minha casa vamos servir ao nosso Deus. Agora vocês escolhem. Então, é uma posição, irmãos, que nós temos que tomar. É uma posição, minha irmã, você tem que tomar. É você, não é eu. Então, nem seus filhos. Olha, as pessoas às vezes pensam, o pai pensa em ser crente, o filho também vai ser. Não, eu já disse, já repeti muitas vezes, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Por causa disso, você é crente, seu filho vai ser crente. Não, ele vai converter também. A salvação é um fator individual. É o indivíduo, é o esposo que tem que responder por si. É a esposa que tem que responder por ela. Ah, meu esposo é crente, também sou crente, nós devemos estar no céu. Não é por aí. Não, você tem que ser crente fiel, ele também tem que ser crente fiel. Caso contrário, ficarão. Então, vamos tomar posição firmes diante do Senhor Jesus Cristo. E Josué tomou essa posição. Olha, você escolhe o bem, e vai estar com o Senhor, ou o mal. Então, mas eu já fiz a minha escolha, eu e a minha casa. Josué então tinha um problema aí resolvido. Eu e a minha casa vamos servir ao nosso Deus. Meus amados irmãos, vamos tomar essa posição cada dia. Não fique aí brincando com essas coisas. Não fica protelando para amanhã tomar posição. Tome a sua posição de um crente fiel hoje. É tão bom, não é difícil. Deus te ajuda, Deus dá a sua graça. Mas não é difícil. Ser crente é fácil, desde que você queira. Olha, a salvação nossa não está no meu ouvido. A salvação nossa não está na minha cabeça. A salvação nossa está no nosso coração, em nossa alma. E lá na sua alma tem uma voz falando com você. Não precisa estar ouvindo a minha voz, mas dentro de você que é crente, tem uma voz, a voz do Espírito de Deus, fala com você. Você é crente, você é meu servo, você teme a minha palavra. Essa voz fala com você continuamente. Não teme, estou com você. Lá, não é eu falando, mas o seu coração testifica isso. Diz a palavra no Romano: o meu espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Essa comunicação existe. Mas irmão, isso não está em mim, eu tenho dúvida. É porque você está em rebeldia. É que você não está firme com Jesus. É por isso que seu coração não fala nada. Eu tenho as dúvidas. Exatamente. Você tem dúvida porque você não tem firmeza de salvação. Você não está com Cristo. Mas pastor, eu tomei a ceia hoje, mas estou com dúvida ainda. Pois é, meu irmão. Pois é, minha irmã, que você não está com firme. O seu espírito, não está testemunhando com o Espírito de Deus que você é crente. Está havendo uma confusão porque você não é. Mas toma a sua posição firme. Eu sou filho de Deus. Não é os meus méritos. Eu e nem você merecemos nada. O homem, a mulher, na sua incredulidade, merece o inferno. Na sua incredulidade você vai para o inferno. Agora você, na sua santificação, temendo a Deus, você é cidadão dos céus. Que Deus possa te abençoar. Então, toma a decisão hoje, fica com Jesus.